Em grande parte, a imagem que nós temos do engenho que possuía mais de 200 escravos foi construída através de um livro chamado Cultura e Opulência no Brasil, escrito em 1711, ou seja, no século XVIII, pelo André João Andreoni, que era muito conhecido como Antonil. Ele era um padre jesuíta e esse jesuíta, na época, estava estudando o engenho de Sergipe do Conde, que ficava lá no Recôncavo Baiano e era controlado por padres jesuítas que vieram para o Brasil colonial. Esse engenho possuía mais de 200 escravos e era um verdadeiro mundo dentro de si mesmo, com imensas terras que eram verdadeiros latifúndios. Mas a historiografia mais recente, por exemplo, aquela estudada pelo historiador Stuart Schwartz, mostra que nem todos os engenhos do Brasil colonial eram desse jeito. Alguns engenhos, por exemplo, tinham 65 escravos e eram um pouco menores do que esse. Na época que o Caio Prado Júnior escreveu História Econômica do Brasil, considerava-se que a produção de alimento dentro dos engenhos era algo muito negligenciado, porque todas as melhores terras eram destinadas para a produção de cana-de-açúcar e outros gêneros de exportação. Inclusive, o Caio Prado Júnior fala sobre um proprietário de terras que disse em uma carta ao rei que não destinaria 1 centímetro de terra para a produção de mandioca para consumo interno. Mas a historiografia recente fala que a produção interna de alimentos não era tão negligenciada assim em todos os engenhos e que em alguns deles dedicavam-se também à produção de gêneros para consumo local e que nem tudo era comprado de fora. A estrutura de produção do açúcar no engenho era mais complexa do que se pensava. Em muitos engenhos existia a moenda, que é aquela máquina que extrai a garapa da cana-de-açúcar, e essa garapa era levada para as grandes caldeiras ou fornalhas, onde ela era purificada e aonde o açúcar era extraído. Esse açúcar era levado para as casas de purgar, onde ele era clareado. Esse açúcar, depois de clareado e secado, era pesado e embalado e encaixotado em caixas. Essas caixas eram levadas aos portos, onde eles seriam exportados para a Europa. Inclusive, por isso a colonização se deteve no início, no litoral, porque ficava mais próximo dos portos, onde ele seria exportado. As estradas no Brasil colonial eram muito rudimentares mesmo. A grande maioria delas ou era muito difícil de se andar, ou coberta por matas, ou então locais onde as pessoas poderiam ser emboscados por tribos indígenas ainda não dominadas ou eliminadas. Era mais fácil para um colono instalado no litoral da Bahia falar com um colono instalado no litoral de São Paulo, numa viagem feita de barco, do que um colono do litoral da Bahia falar com um colono do interior da Bahia. Seriam distâncias muito maiores por conta das estradas que eram péssimas e por conta dos meios de transporte muito rudimentares e mal desenvolvidos. Por exemplo, carroças puxadas a bois ou a cavalos, por exemplo. E essa realidade, galera, vai durar até o século XIX, quando a família real vai chegar aqui em 1808. As estradas ainda eram muito ruins e os rios e o litoral eram os principais meios de comunicação. Muitos bandeirantes, inclusive, vão utilizar-se do rio Tietê para chegar em outras partes do Brasil. Muitos indígenas viram nisso uma oportunidade de lucrar. Algumas tribos indígenas que não haviam sido dizimadas, escravizadas ou fugidas para o interior, começaram-se a fixar-se em torno dos assentamentos coloniais e dedicar-se à produção de alguns gêneros para a alimentação interna dos colonos, como a mandioca, muitos deles inclusive procurados na própria flora indígena, ou seja, alimentos já conhecidos dos indígenas como a mandioca. Também dedicaram-se à criação de outros tubérculos, várias frutas, vegetais e também o arroz e o feijão. Alguns desses indígenas, inclusive, foram aos poucos mestiçando-se com alguns colonos brancos e formaram seus primeiros caboclos. Muitos desses indígenas assentados nos arredores dos núcleos coloniais e também se miscigenando com alguns colonos, vão adotando os hábitos dos colonizadores e vão dando início ao embrião de uma primeira classe média nascente no Brasil. Os engenhos açucareiros de grande porte eram movidos pela força da água e eram chamados de engenhos reais por conta dos altíssimos lucros com a exportação de açúcar. Os engenhos de menor porte eram movidos principalmente ou pela força do homem ou pela força dos animais, como os bois. E eles também dedicavam-se em grande parte à produção do álcool, por exemplo, subproduto da cana e do açúcar, que exigia menores investimentos. Outro produto, às vezes cultivado para exportação, era o tabaco. Inclusive,
essa planta era extraída da própria flora brasileira. O tabaco, por exemplo, e a aguardente produzida nos engenhos eram produtos de muito valor na África, onde os colonos compravam escravos para trabalhar em suas lavouras. A economia tornava-se cada vez mais especializada na produção desses poucos gêneros procurados no mercado internacional. Mas vamos agora, galera, para a forma de trabalho adotada na colônia. O historiador Fernando Novaes, ele fala muito sobre isso, galera. Ele fala que a mão de obra escolhida no sistema colonial subordinou-se ao próprio sentido geral do sistema econômico mercantilista. O objetivo dos colonos aqui instalados era obter o máximo de lucro possível com o mínimo de gasto possível. Dessa forma, recorreu-se, galera, à escravidão. Mas por que escravidão? Uma renca de historiadores e economistas dizem que o trabalho livre, assalariado, é mais eficiente e mais produtivo que o trabalho escravo. Mas por que então o trabalho escravo? O Caio Prado Júnior fala que, para começo de conversa, Portugal não tinha uma população grande o bastante para vir para o Brasil. Portugal tinha tantas dificuldades para povoar todas as suas regiões que em alguns momentos da história o próprio governo português subsidiou famílias para ocuparem os interiores rurais de Portugal, por exemplo. Então, se a ampla população portuguesa viesse para o Brasil, Portugal ficaria despovoado. Outra coisa, galera, por conta da vasta quantidade de terras desocupadas no Brasil até então, seria muito difícil de convencer um português mediano, pobre, que viesse para o Brasil a trabalhar para algum grande fazendeiro. Essas populações que viessem para cá estariam muito mais tentadas a se apropriarem de pedaços de terra ainda não ocupados por ninguém, desenvolverem suas próprias produções, ou para si mesmos, ou para venderem internamente. Essa produção de subsistência para si próprio, ou para um mercado interno, não servia aos interesses nem da colônia, não atendia nem aos interesses de Portugal, nem aos interesses dos fazendeiros aqui instalados, que queriam desenvolver suas gigantescas propriedades rurais. Vai acontecer então, galera, o renascimento da escravidão, que pensava-se estar extinto no mundo ocidental, pelo menos desde a era do Império Romano. Porque desde que o Império Romano caiu e iniciou a Idade Média, a escravidão pura e simples havia sido eliminada. E quem foi o primeiro? E quem foram as primeiras massas populacionais que os colonos pensaram em escravizar? A população ameríndia, que já existia aqui no Brasil, estava aqui em grande quantidade e que havia ajudado na extração de pau-brasil nos primeiros anos da colonização. Mas a extração de pau-brasil, galera, se adequava um pouquinho à forma de vida seminômade dessas populações indígenas. Era um trabalho irregular, com horários irregulares, e não era muito diferente. E a procura de pau-brasil no interior da floresta não era muito diferente da forma como os indígenas viviam de forma seminômade. Agora, o trabalho vigiado, compulsório, com violência e com horários rígidos não se adequou às formas de vida com que os indígenas já estavam habituados. Sem falar que, no comecinho, galera, não era bem uma escravidão, era uma semi-servidão que era imposta aos indígenas com aqueles presentes que eles já ganhavam no começo da colonização, espelhos, algumas facas, machadinhas. Mas aos poucos, agora, galera, os indígenas, já habituados a esses primeiros presentes, exigiam pagamentos maiores para poder trabalhar de forma mais intensiva nas lavouras de açúcar ou de tabaco. O que vai fazer com que, pouco a pouco, o colono português vá forçando o indígena de forma mais compulsória a trabalhar por mais tempo, sob forte vigilância, sob um horário mais rígido e com formas de pagamento que não os atendiam mais. Isso vai gerar desde conflitos, ou seja, de invasões de tribos indígenas a algumas fazendas, a fugas em massa dos indígenas para o interior desconhecido do Brasil. Lembremos que o colono português, instalado aqui há pouco tempo, conhecia apenas do litoral do país, ao passo que as populações indígenas já conheciam todo o interior do país que os colonos portugueses não conheciam. Sem falar que os indígenas podiam fugir para as partes do território brasileiro que até então pertenciam à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas. Lembrando que o Tratado de Tordesilhas estipulava que apenas o litoral do Brasil pertencia a Portugal. Territórios como Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso pertenciam à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas, mas também não eram exploradas por essa região ainda. Eram regiões de mata que apenas os indígenas conheciam. Sertões eram todos aqueles territórios que os colonos portugueses não conheciam.
com fugas em massa dos indígenas para o interior, com o problema das invasões de franceses e ingleses no litoral do Brasil, com os altíssimos custos da produção, nem todas as fazendas prosperavam e nem todas as capitanias hereditárias prosperavam. As capitanias de São Vicente, Porto Seguro, Ilhéus e Pernambuco estavam prosperando com a produção açucareira, mas em outras capitanias, os capitães donatários nem vinham para cá, outros desistiam face às dificuldades. Isso fez com que o rei de Portugal, Dom João III, percebesse que era preciso investir maior intervenção do Estado português aqui para que a colonização fosse para frente. Com a trágica morte do donatário da capitania da Bahia em 1548, que foi devorado pelos índios tupinambás, iniciou-se aqui uma iniciativa para centralizar e fortalecer o controle da coroa sobre a colônia. A posse das terras da capitania da Bahia foram recolhidas pelo rei de Portugal e instalou-se aqui, galera, uma instituição que representaria diretamente os interesses do rei de Portugal. Tratava-se do governo geral. Existiria então, galera, na Bahia, um governo geral que comandaria toda a colônia brasileira. Mas, como nós veremos mais para frente, o verdadeiro poder, na verdade, estava nas mãos dos chamados homens bons nas câmaras municipais. Tem um trecho do livro do historiador Manuel Corrêa de Andrade, do livro Pernambuco Imortal, Evolução Histórica e Social de Pernambuco, que ele dedica-se a analisar a capitania de Pernambuco. Na capitania de Pernambuco, Duarte Coelho, que era o seu donatário, só teve sucesso porque o seu cunhado, Jerônimo, casou-se com a Índia Maria do Espírito Santo. Essa índia era filha do cacique Arcoverde, que se aliou aos portugueses em Pernambuco e ajudou eles na luta contra os índios caetés. Lembrando que os indígenas eram em maior quantidade aqui do que os colonos, então aliar-se com alguns grupos indígenas era a condição para sua capitania dar certo. Face à dificuldade para escravizar os indígenas, o dono da capitania pediu ao rei de Portugal a permissão para comprar escravos negros da região da Guiné, na África. Porque os indígenas, além de fugirem, já estavam começando a ficar em menor quantidade ali em Pernambuco. Em 1554, Jerônimo de Albuquerque substituiu Duarte Coelho na liderança da capitania. E ele estava enfrentando com um grande problema, galera, as tribos indígenas que atacavam os viajantes que passavam pela região de Olinda, lá em Pernambuco. Então ele resolveu fazer uma espécie de festa em que ele convidou vários indígenas de várias tribos e povos diferentes na região de Olinda. Lá os portugueses propositalmente serviram muito vinho e bebidas alcoólicas para os indígenas que haviam sido reunidos lá, e lá os portugueses passaram a provocar os indígenas e perguntar a eles por que eles atacavam os viajantes de Olinda. Os indígenas, muito embriagados, começaram a apontar uns aos outros como culpados, revelar estratégias, e os portugueses pegaram essas informações e iniciaram guerras contra os povos indígenas de Olinda e começaram a expulsar todos eles de lá. O historiador Ronaldo Vaifas fala que o governo geral instalado ali na Bahia serviria como centro da colônia, como o coração da colônia, que seria capaz de articular as várias regiões do Império seria capaz de controlar as várias regiões da América Portuguesa, ou seja, do Brasil. No governo geral também existiria o ouvidor-mor e o provedor-mor, que meio que cuidaria das finanças da colônia, como se fosse uma espécie de Ministério da Fazenda. Em 1549 chegou no Brasil Tomé de Souza, nosso primeiro governador-geral, em uma comitiva que tinha mais de 1000 homens. Na comitiva de Tomé de Souza estavam vários padres jesuítas que se instalaram no Brasil. Ele desembarcou na capitania da Baía de Todos os Santos e transformou a cidade de Salvador na capital da América Portuguesa. E essa região seria a nossa capital até 1763, quando a capital vai ser depois transferida para Rio de Janeiro, por conta do ciclo do ouro em Minas Gerais, que nós ainda vamos estudar, com calma. No momento da chegada do governo geral no Brasil, surge todo tipo de complicação para a escravização dos povos indígenas. Primeiramente, por quê? Os indígenas não poderiam ser escravizados porque eles eram entendidos como súditos cristãos do rei de Portugal e da Igreja Católica em Roma. Uma das coisas que justificava a expansão ultramarina portuguesa e espanhola, além da expansão comercial, era a catequização das populações nativas aqui da América. Ou seja, as populações nativas deveriam ser convertidas ao cristianismo, porque essa era a incumbência dos reis de Portugal e da Espanha, e algo que meio que justificava a colonização dessas terras. E essa justificação, galera, era fornecida na época pela Igreja Católica, que meio que fornecia uma jurisdição legal dos portugueses e espanhóis sobre a América,
Portuguesa e América Espanhola, porque eles estariam realizando o trabalho de cristianização das populações nativas para a Igreja Católica. Era o chamado, galera, Padroado Real Régio. Como assim? A Igreja Católica e o Papado em Roma meio que forneceu uma justificativa para os poderes dos reis, né? Forneceu explicação para a autoridade dos reis, era a explicação da teoria do direito divino dos reis de governar, de que os reis estariam no seu poder porque eles haviam herdado esse poder de Deus, e também era uma justificação, galera, sobre por que os reis de Portugal e Espanha podiam colonizar as novas regiões descobertas, porque eles estavam realizando uma missão de cristianizar as populações nativas e pagãs aqui da América, ganhando novos cristãos para a Igreja Católica em Roma. Essa ideia, galera, só faz sentido se você lembrar que a Europa da modernidade, recém-saída da Idade Média, era uma sociedade cristã, muito católica, em que tinha uma cosmovisão católica de mundo, em que a grande maioria dos acontecimentos eram explicados pela religião. Então a Igreja Católica tinha meio que o poder de criar uma justificativa legal para explicar a jurisdição portuguesa e espanhola sobre as regiões da América. Quero ler para vocês um trecho do estudo Catequese, Aldeamento e Missionação, escrito pela historiadora Maria Regina Celestina de Almeida, que é uma recomendação que o rei de Portugal, Dom João III, escreveu para o nosso primeiro governador-geral, Tomé de Sousa, em 1549. O rei falava para o Tomé de Sousa: porque a principal coisa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasil foi para que a gente dela se convertesse à nossa santa fé católica. Para que a gente dela, no caso, seria a população indígena. Isso meio que evidencia o ideal religioso que também faz parte da colonização portuguesa aqui no Brasil. Devemos, então, entender a colonização portuguesa não só como um empreendimento econômico, mas também como político e religioso, o que não implica subestimar os interesses econômicos da colonização aqui do Brasil. Todos esses princípios, galera, estavam na Bula Papal Sublimis Dei, que foi escrita em 1537. Segundo essa bula, os povos nativos que estavam aqui não podiam ser escravizados, tinham que ser catequizados. Eles só podiam ser escravizados em uma única exceção, era chamada Guerra Justa, que era quando as populações nativas, consideradas hostis, eram derrotadas pelos colonos portugueses através de uma guerra. Nessa circunstância de guerra em que eles eram derrotados, eles podiam ser escravizados. Além de catequizar os indígenas, cabia aos reis de Portugal e Espanha construírem igrejas e instituições religiosas nas regiões conquistadas. Em troca, galera, de construir essas igrejas e catequizar as populações nativas para a Igreja Católica, eles ganhavam meio que uma permissão da Igreja Católica para controlar as regiões. Outra coisa, galera, os reis de Portugal e Espanha poderiam controlar as igrejas construídas no chamado ultramar, as regiões controladas por Portugal, os seus domínios ultramarinos. Eles poderiam controlar as regiões aqui, escolher quem seriam os clérigos, padres e outros membros da hierarquia que iriam se instalar aqui no Brasil e poderiam controlar essas regiões aqui, galera, politicamente, o que dava a eles um grande poder político e religioso nas regiões controladas. Era meio que uma espécie de acordão entre os reis de Portugal, Espanha e os reis e a Igreja Católica em Roma. Os principais encarregados de catequizar os indígenas eram os padres jesuítas da Companhia de Jesus, que tinham um status social elevado em Portugal. Alguns funcionários públicos acusavam a Companhia de Jesus de servir mais aos interesses de Roma do que do próprio rei de Portugal. Primeiramente, existiram as missões jesuíticas, quando os jesuítas iam de aldeia em aldeia, tentavam convencer as populações nativas a se converterem ao cristianismo, realizando lá a catequização. Era um trabalho de convencimento que, em muitos casos, envolveu estudar e aprender as línguas dos nativos. Mas, em 1553, o padre Manuel da Nóbrega aboliu as missões e instituiu o chamado aldeamento. Em vez dos padres percorrerem cada sociedade indígena tentando convertê-los, agora os indígenas queriam procurar os padres em aldeias construídas pelos próprios padres, que seriam fixas em um local só. Eram chamados aldeamentos. E nos aldeamentos, as populações indígenas iriam morar lá com os padres, iriam trabalhar durante algumas horas do dia e serem catequizados durante outras horas do dia. Algumas aldeias também eram chamadas de reduções, porque entendia-se que lá as populações indígenas eram reduzidas à condição ou de escravos também, ou de semi
servos, ou eles eram reduzidos a uma situação de trabalho compulsório. Em todas essas aldeias, galera, existia uma praça central, onde ficava, por exemplo, uma cruz ou a imagem de um santo que era cultuado, existiam escolas, existiam igrejas, dormitórios onde os indígenas dormiam. Muitos jesuítas foram, inclusive, opositores ao processo de escravização por entenderem que aquelas populações tinham que, primeiramente, tornarem-se servos cristãos da Igreja Católica. Galera, pouco a pouco, no desenvolver da colonização, vão surgir atritos entre os jesuítas e os colonos fazendeiros portugueses que estavam aqui. Por quê? Não eram todos os colonos que tinham dinheiro para trazer escravos negros da África. Inclusive na região de São Vicente, atualmente São Paulo, uma região muito pobre, nem todo fazendeiro tinha dinheiro para trazer escravos da África. Surgia, por exemplo, a figura do bandeirante, que entrava no território adentro para buscar escravos ou fugitivos, ou de aldeias para serem trazidos para terem trazido a condição de escravo para São Paulo para alguns proprietários rurais. Isso vai explicar o surgimento das bandeiras no interior de São Paulo. Eram expedições dos paulistas, ou seja, descendentes de portugueses que estavam em São Paulo ou nascidos em São Paulo, que entravam no território adentro para buscar indígenas ou fugitivos, que já eram escravos, ou indígenas de algumas aldeias para serem escravizados e vendidos como escravos para proprietários rurais. Às vezes, os bandeirantes, inclusive, galera, atacaram missões jesuíticas, matando padres jesuítas e escravizando os nativos ali estabelecidos e para serem revendidos como escravos em outras regiões. Inclusive, galera, a famosa bandeira do paulista Raposo Tavares atacou famosas missões jesuíticas que estavam na região de transição do Rio Grande do Sul para o Uruguai, Argentina e Paraguai. Mas eu vou explicar isso com mais detalhes futuramente. Recorreu-se então, galera, com mais força ao tráfico negreiro. Isto é, galera, a compra de escravos na África para serem revendidos no Brasil colonial, ou no estado do Brasil, como já aparecia, o nome que já aparecia em alguns documentos oficiais. Galera, o tráfico negreiro tornou-se uma das atividades econômicas mais lucrativas da época da modernidade, do Brasil colonial. Sendo inclusive, galera, muitas pessoas, não só participantes das empresas que promoviam o tráfico negreiro, mas também acionistas dessas empresas e pessoas que recebiam altos lucros dessas empresas. Inclusive o inglês John Locke, que escreveu os primeiro e segundo tratados sobre o governo civil na Inglaterra, era um acionista de uma empresa de escravos aqui na América. Os portugueses vão ocupar então algumas regiões da África Ocidental para a construção de entrepostos que serviriam de intermédio para a compra e venda de escravos. Uma dessas regiões era a Costa da Mina no Golfo da Guiné, por exemplo. Mas logo Angola, São Tomé e Príncipe também seriam invadidas militarmente por Portugal para a aquisição de escravos que seriam levadas para as regiões de plantation, de monocultura de cana-de-açúcar, para servirem como trabalhadores nas lavouras de cana-de-açúcar, tabaco, para a exportação desses gêneros para outras partes do mundo. Algumas das moedas de troca, por exemplo, com os líderes africanos locais que obtinham os escravos para os portugueses, era aguardente, fumo, armas, pólvora, dentre outras moedas que eu vou mostrar para vocês futuramente.